Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, estamos aqui novamente reunidos em nome da educação brasileira, entendeu? Para quem não me conhece, meu nome é Simval, sou professor de língua portuguesa de colégios, cursos espalhados por aí, pelo universo. E nós vamos tratar hoje do que está aí no seu material, logo no início. Começa ali pela página 6 do seu material. Então você pode procurar por lá para você acompanhar o nosso palavreado. Tudo bem? Então pela página 6 do seu fundamental e indiscutível material. Viu? Então cante por aí que eu canto por aqui, para a gente começar aqui as histórias, tá certo? Pois bem, essa é a nossa quinta aula já aqui pela Academia Enem. Alguns devem ter chegado agora ou chegado há pouco tempo. Já é o nosso quinto encontro por aqui. E a cada encontro nós discutimos aspectos de uma competência relacionada à prova de linguagens do Enem. Para hoje nós vamos discutir a competência da área 5, que para quem não sabe está aí no comecinho do seu material. Então a competência da área 5, assim diz: analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. É lindo isso, né? Então nós vamos perceber um aspecto dessa competência, que são recursos expressivos de linguagem. E esses recursos expressivos de linguagem podem ser traduzidos no assunto deste momento, que são as figuras de linguagem. Então vamos perceber aqui as principais figuras de linguagem, notar as suas identificações e exemplos para que você possa garantir a identificação de cada figura de linguagem que vai ser aqui apresentada. Assim, para que você não fique no desespero, porque às vezes dá um desespero, a gente vai passando aqui os slides, entendeu? E às vezes o tempo nos faz caminhar um pouco mais rápido, certo? Então, para que não haja desespero, aí eu tenho que anotar o que está aí, pelo amor de Deus, o abestado está passando muito rápido. Para que não haja esse desespero, tudo que vai aparecer aqui está no seu material. Então, não há preocupações com anotações alvoroçadas, entendeu? Tudo que vai estar aqui nos slides vai aparecer aí também no seu material. Então é só você acompanhar, tá certo? Acompanhe aqui as nossas justificativas, que já está de bom tamanho. Muito bem, então vamos aqui perceber essas figuras expressivas de linguagem dentro das suas variadas características. Acredito que a ordem que vai aparecer aqui também é a ordem que está no seu material, se não houve nenhum tipo de problema de organização. Vamos começar pelas figuras de pensamento, figuras de linguagem, conhecidas como figuras de pensamento, que estão no nível do sentido, no nível semântico, ou por que não dizer, no nível ideológico. Então vamos perceber aqui, tudo bem? Estou assim meio lento hoje, porque eu estou meio enchikungunhado, entendeu? Acontece com todo mundo. Foi muito bem. Então estou meio assim, se eu desmaiar, não liga não. Pois bem, vamos começar aqui pela primeira figura de pensamento a ser aqui apresentada, que é a antítese. A antítese que lida com a oposição de ideias, oposição de sentidos.
É interessante pensar que você tem um discurso que é antitético, você tem um discurso que é uma antítese, não só quando você tem ali palavras que são exatamente de sentido oposto, palavras que são exatamente de sentido contrário. Muitas vezes a antítese se dá de maneira contextual. Me vem agora à cabeça, entendeu? Um texto de uma cidadã maravilhosa, ucraniana, a ucraniana mais brasileira que este mundo já viu, uma cidadã chamada Clarice Lispector. Já ouviram falar certamente e já se deliciaram com textos de Clarice Lispector. Se não, procure Clarice Lispector hoje, entendeu? Já morreu, mas enfim, procure. Pois bem, e a quem interessar possa, quem gosta de datas fechadas, a querida, fundamental e inoxidável Clarice Lispector faleceu em dezembro de 1977. Se você fizer as contas direitinho, este ano o nome de Clarice Lispector está sendo lembrado por causa dos seus 40 anos de falecimento. Não saia por aí, pelo amor de Deus, dizendo que estamos comemorando neste ano 40 anos de falecimento de Clarice Lispector, que ninguém comemora a morte de ninguém. Mas estamos lembrando o nome dessa grande autora pelos seus 40 anos de falecimento. E me vem agora um texto dela que se chama Felicidade Clandestina. Não sei se alguém aqui já leu. Se não, anota o nome desse negócio aí, procura depois para ler. Felicidade Clandestina. E ali você tem uma apresentação das personagens que me faz lembrar uma antítese. Porque você tem a narradora, que sofre bullying, de uma personagem que tem um coração muito cruel. A menininha que sofre bullying, ela é alta, magra, de cabelos lisos. Essa é a descrição que está no texto. Enquanto a outra menininha, que é cruel com essa, é baixinha, sardenta, de cabelos crespos. Veja que a própria descrição física apresenta uma oposição. Então você pode dizer que uma personagem é a antítese da outra. Isso se dá de uma forma muito interessante no texto. Não é só opondo palavras que são diretamente opostas, não. Às vezes a oposição se dá de uma maneira muito contextual. Eu gosto muito do exemplo que vou dar agora, tá? Alguns talvez já reconheçam, mas vale a pena relembrar. Me diga aí, por favor, qual é a antítese, o oposto de mal? Como é que você sabe, se eu nem disse é mal com U ou mal com L, desde ser desse jeito? Qual é o oposto de mal com U? Bom, muito bom. Qual é o oposto de mal com L? Bem, muito bem. Qual é o oposto de revólver? Revólver. Qual é? Faca é o escambau. Qual é o oposto de coqueiro? Bananeira? Não. Mas professor, revólver tem oposto? Não, formalmente não tem. Coqueiro tem oposto? Formalmente não tem. Mas tudo é possível em um texto. Se você pensar, por exemplo, em uma canção de um cidadão chamado Caetano Veloso, a canção se chama O Quereres. O Quereres. E a canção assim diz: onde queres revólver, sou coqueiro. Onde queres dinheiro, sou paixão. E vão opondo ali essas coisas. Tu queres revólver.
mas eu sou coqueiro. O que é que o revólver simboliza? Violência, disputa, briga, guerra. O que é que o coqueiro simboliza? Imagine você, meu amigo, minha amiga, nesta tarde festiva, neste ambiente climatizado, você saindo daqui e indo a uma praia paradisíaca, deitar-se em uma rede armada entre dois coqueiros, balançando-se ao sabor do vento, tomando uma água de coco estupidamente gelada, sem se preocupar com nada nem com ninguém, porque já passou no Enem? Não, porque ganhou na Mega Sena. Coqueiro, meu amigo, representa o que? Paz, tranquilidade, serenidade. Revólver é guerra, coqueiro é paz. Onde queres revólver, só coqueiro. Qual é a antítese de revólver aí? Coqueiro. Porque o coqueiro vem como uma metáfora de oposição a revólver. E vice-versa, revólver vem como uma metáfora de oposição a coqueiro. Então temos que entender que isso aí é uma coisa muito contextual também. Aqui, meu amigo, para quem não conhece, nós matamos a cobra e mostramos o porrete. Entendeu? Então vamos aqui ouvir um trechinho da dita canção, para não saírem daqui dizendo que eu estou mentindo. Ouça então Caetano Veloso e Maria Gadu, na canção O Quereres. E está procurando alguma letra de canção para atualizar o seu status? Acabou de encontrar. Dá uma olhada com calma nessa letra toda, tá? Isso é uma aula de texto. Essa letra é espetacular, tá? O nome da canção é artigo, O Quereres, quereres, do verbo querer, quereres. Procura depois, que é a coisa mais legal do mundo. Vamos ver aqui uma outra figura de pensamento chamada gradação. Gradação. Veja, hoje é sábado, entendeu? Todos, depois que saírem daqui, vão procurar alguma coisa para fazer. Quer um conselho? Vai estudar, tá? Mas se você já passou a semana inteira estudando, quer dar uma relaxada, que também faz parte, então convide aí qualquer pessoa que seja do seu agrado e saia, tá? Mas cuidado, às vezes recebemos convites e esses convites não surtem bem o efeito desejado. Imagina que agora o seu namorado ligue, dizendo: olha, quero te encontrar mais tarde, 8 da noite, não, melhor 9 da noite, tá? Lá naquele banco, perto do poste, na pracinha, vizinho ao espetinho. Aí você, tá, mas o que é que você quer? É algo muito sério. Aí você pensa logo o quê? Pronto, é casamento, né? Vai pedir em casamento, que coisa maravilhosa. Aí você já estranha porque a pessoa liga, né? Porque quando é besteira é o WhatsApp. Quando a pessoa liga, é coisa séria. Você chega lá toda arrumada, cheirosa, parece que está indo para uma festa de 15 anos. Quando chega lá, o amado fala assim: sente aqui. Aí você, claro, é um banco da praça, é para sentar, então senta. Aí ele começa a elogiar você. Olha, você é a pessoa mais legal que eu já conheci na vida. Pronto, meu filho. Você já sabe, comece logo a procurar nos contatos se tem outro, viu? Porque esse aí já era. Mas aí o camarada pega e fala assim para você: olha, faz tempo que eu estou com uma coisa engasgada aqui comigo e eu gostaria muito de dizer. Portanto, olhe bem na anemia de meus olhos e ouça. Eu não gosto de você. Aí você sente aquele impacto, né? Uma coisa impactante. Você não está esperando isso assim de supetão, né? Não gosta de mim, que história é essa? E aquele lance que nós tivemos, não sei o quê. Então, aí o camarada, depois da reação, fala assim: olha, na verdade não é isso que eu quero dizer.
O que eu gostaria de dizer mesmo é: eu odeio você. Aí nessa hora não tem mais conversa, o lábio inferior já começa a tremer, né? O olhinho começa a ficar marejado, você perde o chão, dá aquela taquicardia. Mas aí o namorado completa: olha, já não é mais namorado, né? O namorado completa: olha, na verdade mesmo, eu abomino você. Aí nessa hora você resiste um pouco ao impacto e diz assim: ó, eu também tenho uma coisa para lhe dizer. E ele: o que é? Isso que você acabou de fazer foi uma gradação. Porque começa com eu não gosto, passa para eu odeio, depois passa para eu abomino. Você percebe que está havendo um aumento gradativo na intensidade de sentido. O nome disso é gradação. Como vai do menor para o maior, se chama gradação ascendente. O contrário também seria uma gradação. Se fosse eu abomino você, eu odeio, eu não gosto, isso também é uma gradação. Mas aí vai do maior para o menor, se chama de gradação descendente. Compreenderam o que é gradação? Não. Quando há, numa determinada sequência informativa, um aumento ou uma redução gradativa na intensidade de sentido. Compreenderam isso ou não? É um recurso bem interessante, bastante expressivo para qualquer texto que mereça tamanha expressividade. Aí tem um exemplo, olha só. Respirou e pôs um pé adiante, e depois o outro, olhou para o lado, e o caminhar virou trote, que virou corrida, que virou desespero, né? Caminhar, trote, corrida, desespero, você percebe um aumento gradativo na intensidade de sentido, portanto, gradação, e nesse caso, uma gradação ascendente. Vamos passar adiante. Ironia. Você costuma ser irônico nas suas afirmações? Cuidado com essa história de definir qualquer tipo de grosseria como se fosse uma ironia. Ironia não é sinônimo de grosseria. Passou, foi longe. Ironia é uma coisa refinada, é uma coisa inteligente. Ironia só é construída por pessoas inteligentes e só é compreendida por pessoas inteligentes. Ironia é um tapa que se dá na cara de alguém, e esse alguém só vai sentir a dor um mês depois de pensar muito. Porque a ironia exige isso. Compreende? Muito bem. Não vai chamar a ironia de grosseria, que assim não é. Assim é muito irônico. Não, grosseria é uma coisa, ironia é outra. O que é ironia propriamente dita como recurso de linguagem? Consiste muitas vezes numa intenção crítica, numa intenção sarcástica, de dizer uma coisa na intenção de afirmar o contrário disso. Por exemplo, todos os dias percebo que na minha rua, no final da tarde, as minhas vizinhas põem a cadeira na calçada e ali sentam e começam aquele seu belíssimo trabalho de falar da vida alheia. É claro que quando você usa a expressão belíssimo trabalho, você está sendo irônico, porque não tem coisa mais feia do que falar da vida alheia. Você, quando pequenininho, chegava com a cara mais lambida do mundo, mostrando a prova para o papai. Papai, recebi prova. Papai vai tirar logo a chinela. Recebi prova. E dessa vez, pai, foi maravilhoso. Quanto foi? 0. Entendeu? Está sendo irônico, é uma ironia. Às vezes a ironia transparece não só no texto, mas transparece no tom de voz, transparece num gesto também, né?
Você faz aquela propaganda de um namorado que a sua melhor amiga não conhece. Mulher, você tem que conhecer. Você pega assim, Brad Pitt, junta com Tom Cruise. Vamos pensar que é um ancião, né? Que esses dois ratão é velho. Brad Pitt junta com Tom Cruise, bota aquele dragão do Game of Thrones, pronto, é ele. Entendeu? É a cor mais linda do mundo. Aí quando a amiga vai ver, aparece o tal namorado, é um gato, só que atropelado. Aí a amiga, para não perder a amizade, né? Que um dos princípios da amizade é não dizer sempre a verdade, né? Aí você fala, mulher, não é lindo? Aí você, lindo. Quando se faz isso pelo gesto, pelo tom, pela frequência da frase, você percebe que é uma ironia. Aqui nós temos um exemplo semelhante ao que eu acabei de dizer, ó. Aquelas senhoras continuavam seu belíssimo ofício diário de falar da vida alheia. Evidentemente não é um belíssimo ofício, portanto se diz uma coisa na intenção de afirmar o contrário, isso é uma ironia. Muito bem, que muitas vezes tem pretensões humorísticas, críticas, sarcásticas. Vamos compreender onde vão exercitar a ironia quando sair daqui, exercitem, é coisa boa. Fala e sai correndo, tem gente que não gosta. Vamos ver aqui a hipérbole. Você é hiperbólico ou não? Você é exagerado ao dizer as coisas? Hipérbole é um exagero ao se passar uma determinada informação. Uma vez eu falando sobre hipérbole em um determinado local, eu solicitei um exemplo da plateia de hipérbole. Aí um garoto levantou o braço e falou, morrer de fome. E me veio uma coisa à cabeça. Infelizmente, neste país, morrer de fome não é uma figura de linguagem. Infelizmente. Mas, se você, meu camarada, põe expressões dessa natureza, né? Você chega aqui, vê tudo assim, mais ou menos ocupado, e fala, poxa, o ginásio está cheio de gente. Hipérbole. Porque se o ginásio estivesse realmente cheio, você sequer conseguiria entrar nele. Tá? Você diz, por exemplo, eu não vou dizer que te amo só uma vez, mas direi 777 vezes. Ninguém merece ouvir tantas vezes um negócio desse, que vai, claro, simular quase uma mentira, mas é hiperbólico. Eu me lembro de uma canção que é dos Titãs, que se chama Televisão. Não sei se alguém já ouviu, é meio para trás essa canção. Eu juro que eu procuro canções novas para ilustrar minhas coisas, mas eu ainda não encontrei. Então, eu fico com os meus que são para trás, tá? Então, uma canção dos Titãs chama-se Televisão, que diz assim, né? A televisão me deixou burro, muito burro demais. Dá para adaptar hoje para a rede social tranquilamente. Mas tem uma parte nessa canção que diz assim, ó. O sorvete me deixou gripado pelo resto da vida. O sorvete me deixou gripado pelo resto da vida. Nem o sorvete tem essa capacidade gripal tão acentuada. Também acredito que uma simples gripe não se estenda tanto. Então nós temos aí um discurso que é hiperbólico, um discurso exagerado. Vamos ver aqui na voz de Cazuza, olha só. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. Olha que bicho exagerado. Mentira que ele não morre de fome, que quando der fome ele vai comer. O oposto da hipérbole, qual é? É um negócio chamado eufemismo. Enquanto a hipérbole exagera uma determinada informação, o eufemismo suaviza os reais impactos de uma determinada notícia, de uma determinada informação. Por exemplo, você vai dar uma notícia de morte a alguém. Não vai dizer fulano morreu, porque dependendo de como você trata
pode matar a pessoa que está ouvindo a notícia. Então, a tendência é suavizar, é dizer: não, olha, a uma hora dessas, está num lugar bem melhor. Engraçado que é um lugar melhor, mas ninguém quer ir para lá, né? Mas um lugar bem melhor, ou então, está no convívio de Deus, que suaviza o impacto de morreu. Cuidado também para você não piorar a situação, né? De dizer assim, olha, sei lá, bateu as botas, né? Ou abotoou o paletó de madeira, ou está comendo capim pela raiz. Essas coisas acabam, na verdade, piorando em vez de ajudar. Olha, preste muita atenção nos discursos da mídia, pois são discursos, muitas vezes, tendenciosos, e para isso utilizam eufemismos. Fique muito atento a isso. Por exemplo, o governo vai aumentar impostos, mas aí dificilmente se divulga a palavra aumento. Gostam de usar a palavra flexibilização. Vai haver uma flexibilização dos preços da gasolina nos postos. Só que flexibilizar é tornar flexível. E se é flexível, pode ser para mais, pode ser para menos. Só que quando vem a notícia assim do governo, nunca é para menos. Então, flexibilização de preço é um eufemismo para aumento. Compreende isso ou não? Compreende? Eu me lembro de uma notícia, de outra região, de uma cidadezinha, falando sobre o filho do prefeito. Aí estava lá no jornal: filho do prefeito é considerado ímprobo. Estava na manchete de um jornal. Filho do prefeito é considerado ímprobo. A pessoa lê uma coisa dessas e não lê a notícia, só lê a manchete, pode até elogiar. Olha, não falei que valia a pena votar nesse prefeito? A família dele todinha é assim. O filho dele é ímprobo. Sabe o que é ímprobo? É quem pratica a improbidade. Você sabe o que é improbidade? Improbidade é um belíssimo eufemismo para corrupção. Então, se você ouvir por aí a expressão improbidade administrativa, o camarada roubou dinheiro público. Agora, vamos botar o quê? Corrupto é muito direto. Ladrão dá processo. Então bota ímprobo, que o povo até elogia, porque não sabe o que é. Isso suaviza os impactos da notícia. Isso é um eufemismo. Muitas vezes esses eufemismos se dão por questões sociais e até por questões de preconceito. É verdade. Por exemplo, aquela pessoa é analfabeta. Mas eu não quero dizer analfabeto, porque analfabeto é uma palavra, a meu ver, muito forte. Então eu uso um eufemismo com base numa negação. Eu digo, não, ele nem lê, nem escreve. Nem lê, nem escreve parece mais suave do que analfabeto. Embora queira dizer, no frigir dos ovos, a mesma coisa, embora denuncie o mesmo problema social. Cuidado com eufemismos por aí, note bem isso, porque você pode estar sendo ludibriado sem saber. Olha um exemplo, ó. Dali em diante todos pressentiam que ele acordaria nos braços do Senhor. Ou seja, que ele morreria, né? Bem mais suave, né? Também não é para dizer assim, quando ele acordou estava morto, né? Que isso é impossível. Pois bem, vimos aqui hipérbole, vimos eufemismo. E só para você lembrar um pouco do que é hipérbole, por tabela também do que é eufemismo, vamos ouvir aqui um cidadão maravilhoso, que criou há muito tempo uma hashtag chamada "Meus heróis morreram de overdose". O grande Cazuza, numa canção chamada
exagerado. Para você lembrar um pouco do que é hipérbole, com vocês, Cazuza! Então você lembra, toda vez que quiser pensar hipérbole e eufemismos, que existe essa canção cazuziana, que mostra muito bem o que é ser exagerado, sobretudo no comportamento sentimental. Temos aqui um aviso, mandaram aqui com muita urgência, né? É Cleia, com K, Yasmin, não é com Y, e Luana, as 3 do Nordeste. Ei, por favor, nós, os amigos delas, olha, depois eu vou dar uma aulinha sobre vírgula para a gente entender melhor as coisas que estão, tá? Vamos botar vírgula, senão a gente não sabe nada aqui na história, tá? Fica parecendo assim outra coisa, não dá nem para saber o que é isso aqui. Ei, por favor, e separa uma palavra da outra. Eu sei que a gente não vê isso muito bem assim por aí, mas... Ei, por favor, nós, os amigos delas, estamos esperando na entrada principal. Ah, lá estão eles lá. Aí tem Pedro. Como é bom usar vírgula. Eu não sei se são 3 pessoas ou é uma pessoa só. Porque botou Pedro, Mariana, Lucas. Eu acho que são 3 pessoas, tá? E é com urgência, viu? Porque é a merendar ali fora. Já pediram o espetinho e tudo. Aqui estão perguntando a diferença entre antítese e paradoxo. O paradoxo é um tipo de antítese. Você pode reconhecer o paradoxo da seguinte maneira. Você tem um paradoxo quando você nota que a oposição apresentada se relaciona a um único elemento no texto. A um único elemento. Por exemplo, me lembro agora de um poema de Vinícius de Moraes. Chama-se O Operário em Construção. Que a história é um poema narrativo, conta a história de um operário que luta muito para ter o seu lugar, o seu espaço, a sua casa. Mas quando ele finalmente adquire a casa, no poema diz assim, ó, aquela casa, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Quais são os termos que se opõem aí? Liberdade e escravidão. De acordo com esse fragmento, o que é liberdade? A casa. O que é escravidão? A casa. Quando a oposição se relaciona a um único elemento no texto, caracterizando um único elemento, você chama isso de paradoxo, que é um tipo de antítese. Tudo bem? Tudo bem. Vamos ver aqui prosopopeia. Aí está do lado personificação. Mas eu queria esclarecer a você que nem toda prosopopeia é uma personificação. O que é prosopopeia? É atribuir características de seres animados a elementos que são inanimados. Isso é uma prosopopeia. Tá bom? Por exemplo, o vento uivava nas colinas. O vento uivava. Isso é uma prosopopeia. Porque eu estou atribuindo uma característica de ser animado a algo que é inanimado. O vento uivava. Mas não é uma personificação. Por que não é uma personificação? Porque para ser personificação, a característica atribuída ao elemento inanimado deve ser propriamente de pessoa. Aí sim vai ser uma personificação. Se eu disser, por exemplo, o vento gargalhava nas colinas. Opa, gargalhar já é uma característica humana. Quando eu atribuo uma característica humana àquilo que é inanimado, eu tenho uma personificação. Então, toda prosopopeia vai ser necessariamente uma personificação? Não. Para ser personificação, é necessário que o caráter atribuído ao elemento inanimado seja realmente de
pessoa. Tudo bem isso? Vamos ver aí, ó. Seus olhos corriam pela fazenda enquanto a lua lhe sorria. Veja que nós temos aí uma prosopopeia, que também é personificação, pois sorrir é uma característica humana. Tudo bem? Ah, professor, mas o meu cachorro sorri também. Não, você pensa que ele está sorrindo. Tá? Deixa de ser desse jeito. Pois bem. Ei, por falar nisso, me vem um exemplo da música agora. Vocês conhecem um camarada chamado Nando Reis? Ele é legal. Não sei se ele veio, cadê ele? Ele não veio. Mas tem uma canção dele que fala sobre um All-Star azul. É um sapato. All-Star. Conhece? Eu não sei qual é o sapato da moda hoje, porque eu gosto de andar descalço. Mas enfim, All-Star azul. Que ele fez para Cássia Eller. Ele fez essa canção pensando na Cássia Eller, que era muito amiga dele. E a Cássia Eller morava num bairro chamado Bairro das Laranjeiras. Aí nessa canção diz assim, ó: estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador, aperto 12, que é o seu andar, não sei o que mais lá e tal, tal, tal. Eu falando fica besta. Vamos ouvir o camarada que é melhor. Bota aí, vai, um pouquinho aqui de Nando Reis, que veio para brilhantar esse momento. É live, que fica mais bonito. Porque são essa coisa legal. Quando você fala em inglês, as coisas ficam mais bonitas, né? Eu acho tão legal isso. Aí vamos para o shopping. Todo mundo quer ir. Você fala assim, mulher, vamos para o centro comercial. Aí o que tu quer fazer no Beco da Poeira? Não é a mesma coisa, shopping, centro comercial, né? Ou para um show de fulano de tal. Agora, se você disser que vai para uma apresentação, parece que é uma coisa feita assim na praça para 10 pessoas, né? Enfim, cada um sabe o que faz quando usa as suas palavras. Meu amigo aqui que entregou a mensagem agora, um rapazinho que você viu aqui, o nome dele é Pedro. Ele está perguntando se na redação, que ele achou bonita a palavra hiperbólico. Ele achou bonito. Eu vou até dizer outra para ele achar bonito também. Eufemístico. Tá? Hiperbólico e eufemístico. Ele está perguntando se numa redação dissertativa, numa redação argumentativa, essa palavra seria viável para indicar algo que ocorre com certo exagero. Sim, por que não? Ponha hiperbólico. Professor, mas acha que isso não vai ser... Você se preocupa demais com a sua redação. Preocupe-se com as suas ideias. Apresente as coisas com liberdade no seu texto. Ponha hiperbólico, eu garanto que vai fazer o corretor ficar feliz. Já participei de várias correções de redação do Enem. Ano passado eu corrigi 1.187 redações. E este ano você vai participar de novo? Jamais. Mas ano passado, 1.187. Dessas, 1.180 pareciam que tinham sido escritas pela mesma pessoa. Até a letra era igual. Eu digo, isso aqui está errado. Entendeu? Mas enfim, use hiperbólico. Isso mostra inclusive que você é capaz de utilizar outros conhecimentos para a construção da sua argumentação. Nesse caso, você está utilizando conhecimentos que dizem respeito às figuras expressivas de linguagem. Muito bem. Às vezes, uma palavra sutil dessas já cumpre repertório cultural na sua redação. É interessante isso, entendeu? Uma frase pode cumprir. Por exemplo, as sociedades, vírgula, contrariando as expectativas de Darwin, vírgula, tendem a não evoluir. Você põe uma expressão dessas, contrariando as expectativas de Darwin,
Isso é repertório sociocultural, científico. E é uma expressão que você põe na redação de uma forma autêntica e espontânea, muito melhor do que uma citação besta. Como eu tive um aluno que só citava as mesmas besteiras sempre. Ele gostava de citar aquela frase do Thomas Hobbes, que é: o homem é lobo do homem. Para toda a redação ele botava isso: o homem é lobo do homem, entendeu? A situação da mulher no século 21. O homem é o lobo da mulher. Só isso que ele fazia, alguma adaptação. Vamos ver as figuras de palavra. Comparação. Figura de palavra diz respeito não só à parte semântica, mas à escolha lexical. A palavra propriamente. Uma palavra no lugar da outra para poder adquirir sentidos novos. Ou por meio de comparação, ou por meio de metáforas, ou por meio de metonímias. Vamos dar uma olhada. Começando pela comparação. Comparação também pode ser chamada de símile. Símile. Símile ou comparação. É uma comparação que se utiliza de elementos explícitos para marcar a comparação. Aí você chama comparação ou símile. Se houver a comparação marcada explicitamente. Por exemplo, o amor é como um raio. O amor é como um raio, galopando em desafio. Abre fendas, corre vales, revolta as águas dos rios. O amor é como um raio. Esse como marca explicitamente a comparação. Assim sendo, temos aí um recurso de símile ou comparação. Como um exemplo que está aí, ó, naquele domingo trabalhou como um cavalo. Entendeu? O dilema do professor brasileiro. Mas a metáfora, nós somos metafóricos. Não tem como evitar a construção de metáforas. Todos nós, tudo bom, filho? Todos nós somos metafóricos acima de tudo. Metafóricos. Ave Maria. Estão falando aqui que a pouca... Cadê o povo? A pouca luminosidade está causando um certo desconforto. Tá? Porque está pouco iluminado. Então, por favor, se alguém aí da produção puder... Tá? Obrigado, querido. Pois bem, nós somos metafóricos por excelência. Eu ouvi agora mesmo, eu estava aqui... Eu sei o que vocês estão falando aí. Existe uma reverberação. Eu ouço suas palavras sussurrantes. E eu ouvi um bem por ali. Eu acho que foi aquele ali que está com a mão na boca. Falou desse jeito. Aff, que está quente, isso aqui é um inferno. Quando ele diz isso é um inferno, ele está fazendo, está construindo, está elaborando uma metáfora. A metáfora é uma ampliação de sentido. E essa ampliação de sentido se dá muitas vezes por uma forma comparativa. Só que não é uma comparação explícita, é uma comparação subentendida, uma comparação nas entrelinhas. Não é para dizer, por exemplo, o amor é como um raio. Isso aí não é metáfora. Mas quando se diz, o amor naquele instante desabrochou no seu peito, quando diz que o amor desabrochou, estamos aí percebendo uma comparação, mas uma comparação que não está explícita, é uma comparação subentendida. Quando se diz que o amor desabrochou, se compara aí o amor a um tipo de flor. Só que não se diz o amor é que nem uma flor. O amor é tal qual uma flor. O amor é como uma flor. Não. A comparação está de maneira implícita, subentendida. A metáfora é assim, uma ampliação de sentido por meio de uma comparação subentendida. Temos aqui o exemplo, baseando-se no exemplo anterior. Ó. Naquele domingo, ele era um cavalo trabalhando.
Aí você pode entender de várias formas. Ele era um cavalo trabalhando. Não é como, trabalhava como um cavalo. Não há a marcação explícita da comparação. Mas você tem aí uma comparação nas entrelinhas que torna esse discurso metafórico. A metáfora é a figura de linguagem própria de qualquer texto que queira ser artístico. Vai vir agora, para você ouvir, é um trechinho só de uma canção de um camarada chamado Humberto Jachincha, que é lá dos Engenheiros do Havaí. E ele vai cantar aqui um trechinho de uma canção chamada Refrão de Bolero. E você que conhece essa canção como quem conhece a coloração da própria unha, vai acompanhar com atenção a letra para perceber em que momento você nota metáforas, em que momento se expressam comparações. Com vocês, Engenheiros do Havaí, esse nome já é uma metáfora, né? Então, você ouviu aí, né? E eu que falei, nem pensar, agora me arrependo, roendo as unhas, frágeis testemunhas de um crime sem perdão. Isso é uma metáfora. Estamos aí comparando as unhas a frágeis testemunhas de um crime sem perdão, mas é uma comparação que não é direta, está nas entrelinhas. Mas na frente vem coração na mão como um refrão de bolero. E quando diz como um refrão de bolero, já deixa de ser uma metáfora e passa a ser uma comparação, porque você tem aí um marcador comparativo, você tem o como. Vamos passar agora para uma outra figura de linguagem, que é a metonímia. Metonímia. Me lembrei uma coisa também. Me lembrei de uma coisa. Eu vou falando, vou lembrando assim, né? Eu acho que aqui, apesar de ser muita gente, entendeu? Quem está aqui tem que ter, Fiat Lux, né? Quem está aqui na frente falando com vocês tem que ter a espontaneidade da sala de aula. Você não tem que estar aqui achando que está falando para não sei quantas mil pessoas. A espontaneidade da sala de aula. Então eu vou me lembrando das coisas e vou falando. Eu sou assim na sala de aula que eu tenho esse problema. Mas eu me lembrei de um filme. Depois você vai assistir, não sei se tem Netflix. Chama-se O Carteiro e o Poeta. O Carteiro e o Poeta. Você quer filme legal? Bom. Sem ação nenhuma, sem ninguém voando no carro, sem ninguém matando ninguém, sem ninguém tirando tesoura da mão, sabe, sem ninguém soltando raio pelos olhos, mas é um filme que emociona. Está aí, O Carteiro e o Poeta. Os únicos efeitos que existem falam alto ao coração e não aos olhos. É a história de um carteiro que se torna amigo de um poeta maravilhoso, chileno, chamado Pablo Neruda. Conhecem Pablo Neruda? Já não se encantarão mis ojos en tus ojos, já não se endurrará junto a ti mi dolor. Enfim, Pablo Neruda. Aí tem uma cena nesse filme que está o carteiro e está o Pablo Neruda, que é o poeta, eles estão na praia conversando. E o carteiro é doido pela moça que vende fruta na mercearia. Ele é apaixonado por ela. E aí o carteiro fala assim: seu poeta, o que eu faço para encantar fulano de tal? Olha, escreva para ela, meu filho, escreva. Mas eu não sou poeta. Ele diz: qualquer um pode ser poeta. Basta falar com o coração. E o carteiro: mas como é que eu faço para escrever mesmo? Bom, a primeira coisa que você tem que aprender a fazer é uma metáfora. Tem que aprender metáfora. Aí o carteiro: meta o quê? Metáfora. E o que é metáfora? Aí o poeta vai explicando, é assim, é assado, dá exemplo. E o carteiro não entende, de jeito nenhum. Até que o carteiro pega e fala assim para o poeta: seu poeta, desisto. Eles estão na frente do mar, né? Aí fala assim: olha, é mais fácil aquela jangadinha atravessar o oceano do que eu entender o que é uma metáfora. O que foi que ele acabou de fazer? Uma metáfora, né? A metáfora é uma coisa tão natural na nossa fala, na nossa conversa, nas nossas atitudes, que eu acho espetacular. E a metonímia também.
A metonímia é muito natural. O que é a metonímia? A metonímia é um recurso de substituição. Você vai trocar um termo por outro. Só que nessa substituição, você deve levar em consideração algumas relações de sentido entre o que substitui e o que foi substituído. A relação de sentido mais comum para a metonímia é o uso da parte para representar o todo. Em 1500, quando os portugueses chegaram a esta terra, trouxeram consigo suas leis e os 10 mandamentos. Por que é uma metonímia? Os portugueses vieram só com os 10 mandamentos para cá? Não, os 10 mandamentos são uma parte, que representa o quê? O todo. E qual é esse todo? A religião judaico-cristã. Compreende isso ou não? O incêndio foi terrível. A floresta ficou devastada. Não ficou uma sombra de pé. E era uma floresta de sombra, por acaso? Não, a sombra é uma parte, representa o todo, que são as árvores, metonímia. Lá na praia, quem gosta de praia? Baixa o braço. Lá na praia, você está lá com seu amigo, está ali, compadre, me diga seu nome bem alto, por favor. Como? Ale? Alegre? Alex. Alex, fale x no final. Não é Alec não, Alex. Muito bem. Meu amigo Alex foi à praia com seu amigo, ali atrás, o Vitor. Aí estão os dois na praia, né, e tal, sentadinho, assim. Aí passa aquela moça bonita, com aquele fio dental. Você fica imaginando, como é que um negócio desse pode ser usado por um ser humano? Passa ali com aquele fio dental que para tirar tem que fazer uma cirurgia de perine. Pronto, aquele fio dental maravilhoso. Aí, sinceridade comigo, Alex. Passou essa moça linda, maravilhosa. Qual é a parte do corpo dela que você olha primeiro? Os olhos, né? Lógico. Vai fazer medicina, se especializar em oftalmologia. Os olhos, lógico. Aí ele comenta com o Vitor. Vitor estava distraído, olhando outra coisa. Aí ele fala assim, Vitor, tu nem viu. O que foi? Você perdeu, Vitor, aqueles olhos que acabaram de passar por aqui. Aí Vitor vai pensar que é o quê? O Walking Dead, só os olhos passando? Não, né? É a parte para representar o todo. Então isso é o quê? Metonímia. Houve um apagão, mas vai dar certo. Houve um pequeno aqui, apagou. Tu viu? Pois bem, tem nada não, filho. A aula, enquanto o professor não apagar, a aula continua. Mas vamos lá. Mas existem outras formas de metonímia. Outras formas de metonímia. Eu me lembro que uma vez aqui no ginásio, tá com uns 2, 3 anos isso, eu dando aula, o microfone parou. E estava lotado assim, e eu comecei a berrar, dando aula sem microfone, para você ver como eu sou abestado. Mas vamos lá, saí daqui que eu passei um mês sem voz. Mas vamos lá. Outras formas de metonímia que podem acontecer também. Quando você usa o nome do autor para representar a obra. Você fala assim para o amigo, ó, ei, sabe o que eu tenho na minha casa? Na minha casa eu tenho Machado de Assis, José de Alencar e Érico Veríssimo. Aí o outro pergunta, o que é isso? É cárcere privado? Não. Você está usando o nome do autor, mas na verdade você quer se referir à obra. Isso é metonímia também. Usar a marca para representar o produto. Isso que é tão cotidiano. Isso também é uma metonímia, a marca pelo produto. Sua mãe fala assim, ó, filho, vem cá, vai comprar Bombril ali para mim. Vai comprar Bombril. Quem é que fala esponja de aço? Ninguém fala. Você fala cotonete, você não fala haste flexível com algodão nas pontas, não. Você fala é cotonete mesmo. Lâmina de barbear, Gillette e outros tantos mais, né? Água sanitária tem que só chama que boa, né?
que mais? Leite condensado, leite moça, né? A gente só chama assim. Compreende? A marca pelo produto. A mãe ainda fala assim, né? Ó, quando for comprar o Bombril tem que ser da Assolan, viu? Ó, Bombril da Assolan. Você vê que a marca para ela é a última coisa que ela está pensando, na verdade, né? Ela está pensando no produto, só que ela está usando o nome da marca para representar o produto. Quando você usa o continente para representar o conteúdo, isso também é metonímia. O continente pelo conteúdo. Sair daqui, você vai tomar um refrigerante ali fora, um refrigerante de caju, que o povo chama erroneamente de cajuína. Mas um refrigerante de caju. Quem inventou a cajuína foi um cearense, hein? Escritor, chamado Rodolfo Teófilo. Pois enfim, tá lá a cajuína, você vai tomar, aí você chega lá na lanchonete, no barzinho, e fala assim, que eu acho um sacrilégio, a pessoa chegar numa padaria e perguntar, tem pão? Porque assim, é para ter o que ali? Tijolo, brita, areia, cimento, picanha, maminha, não é nem um açougue, é para ter pão. Ah, mas tem lá perto de casa não tem não, então tá para quebrar, porque é para ter. Padaria, pão, né? A gente associa, não é muito difícil não, né? Mas bem, aí a pessoa vai para um bar e pergunta assim, tem cerveja? Eu digo, não, filho, não, aqui tem leite mugido, tirado na hora. É óbvio, isso aqui é um bar, filho, é para ter o que aqui, pelo amor de Deus? Tá bom, tem cerveja? Tem. Pois garçom, traz uma garrafa daquelas. Aí o garçom, pois não senhor, vai lá, aí volta e bota só a garrafa, sem nada dentro. Aí você, garçom, é bullying? É tílico comigo? Cadê? Só trouxe a garrafa? Mas meu senhor, não foi isso que o senhor pediu? O senhor não pediu a garrafa? Aí você fala, mas eu usei uma metonímia. Eu pedi usando o continente. O que é o continente? A garrafa. Só que eu estou interessado no conteúdo. Então, usar o continente para representar o conteúdo, isso também é uma metonímia. Chega na casa de alguém e fala assim, tem água aí? Tem. É o cúmulo também, né? Se não tiver água, morreu já, né? Pessoa. Aí está no fundo do poço da miséria. Mas tudo bem. Tem água? Tem. Ô, cara, me dá um copo. Se chegar só com um copo, a pessoa vai ficar doida, né? Ela diz, o copo é o continente, mas o que ela quer é o conteúdo. Também não dá para jogar só água na cara, tem que entregar com um copo. Entenderam isso? Muito bem, metonímia. Agora, como houve um apagão aqui nas instalações, entendeu? Eu vou me guiar pelo que está aí no seu material, porque eu estava olhando para cá. Nem vai ter mais música. Ah, tu achou foi bom que tu não gosta das minhas músicas. Mas eu canto. Deu certo, amigo. Deixa de ser desse jeito. Isso aqui é só uma emoção a mais. Sinestesia. Ei, amigo, você costuma ser sinestésico nas suas expressões? Você sabe o que é sinestesia? Sinestesia? Pois guarde uma coisa interessante sobre sinestesia. Sinestesia é uma metáfora sensorial. Gostou da minha expressão? Metáfora sensorial. Está procurando o nome para a banda? Está aí, ó. É uma metáfora sensorial. Ei, diga para mim, quais são as impressões sensoriais humanas? Quais são? Visão, paladar, tato, audição, olfato. Essas são as impressões sensoriais humanas. Você sabia que em algumas expressões que nós utilizamos, podemos usar palavras que acabem fazendo referência a impressões sensoriais diferentes? É mesmo. Numa dada expressão, uma palavra que remete à visão, outra que remete ao olfato. Quando isso acontece, você tem uma sinestesia. Você tem uma expressão, uma palavra remete ao paladar, outra palavra remete ao tato. Isso é uma sinestesia. Por exemplo, a voz grossa da irmã assustava. Veja a expressão voz grossa. Para detectar uma voz, você recorre a quê? Audição. Para saber se algo é grosso, você recorre a quê?
Tá bom, ao tato. Só olhando dá para ver também, não precisa pegar não. Mas tudo bem, ao tato. Então vamos imaginar que voz remete à audição, grossa remete ao tato. Então nós temos a expressão voz grossa, uma sinestesia. Fazia no sertão um calor vermelho. Presta atenção na expressão calor vermelho. Para sentir o calor, você recorre a quê? Ao tato. Para saber se algo é vermelho, visão, sinestesia. Professor, me dá uma coisa fácil para eu lembrar o que é sinestesia. Toda vez que você for à feira, você for ao supermercado, na seção de verduras, você vai encontrar uma sinestesia maravilhosa para você botar na comida. Cheiro verde. Está lá no supermercado com a mamãe, com o papai, com adjacências. A mãe fala assim, pega ali cheiro verde. Você fala, mamãe, isso é sinestesia. Então não pega não que está caro. Não, sinestesia é o quê? Cheiro remete ao olfato, verde à visão, sinestesia. O exemplo que tem aí, ó. Aquele olhar doce realçava sua voz morna. Olha a expressão olhar doce, né? Olhar, visão, doce, paladar, remete, portanto, a uma ideia sinestésica, sinestesia. Temos também a perífrase. Sabe o que é perífrase? Perífrase é quando você usa uma pequena frase ou uma pequena expressão para substituir um termo simples. Por exemplo, imagine que você está elaborando a sua redação, e a sua redação é sobre educação. Educação brasileira. Entendeu? Essas coisas. Aí você quer falar sobre a situação do professor. Deixo aqui minha nota de pesar, de repúdio, pela agressão sofrida por uma professora, recentemente, que pôs sua foto em redes sociais com um olho roxo, mas muito pior é seu coração partido. Entendeu? E não me pergunte por que essa professora foi agredida, porque para mim perguntar isso é outra agressão. Não há justificativa para esse tipo de coisa. Mas você está escrevendo lá, aí vai lá, não sei o que, porque devemos considerar a situação dos professores brasileiros. Ponto. Aí eu quero mencionar de novo os professores, só que eu não vou repetir. Aí vai botar o quê? Aí vai botar besteira, né? Os mesmos, as mesmas, não. Mas eu vou botar eles, sim. Aí toda vez que quiser fazer referência aos professores, só vai usar o eles, vai acabar repetindo eles, hein? Pensa numa coisa diferente, para mostrar que você tem habilidade textual e que sabe usar esses recursos na hora certa, no texto certo. Usa uma perífrase para professores. Como assim perífrase para professores? Pega uma expressão que possa representar a palavra professores. Que expressão eu poderia usar? Os profissionais da educação. Pessoal, mas se eu trocar por educadores, se eu trocar professores por educadores, isso não é uma perífrase. Eu estou usando, na verdade, um sinônimo. É uma sinonímia. Se eu quiser usar uma substituição por perífrase, eu tenho que pegar aquele termo simples e trocar por uma expressão. Me diz aí uma perífrase, uma expressão para Fortaleza. Fortaleza. Uma expressão que possa representar o nome Fortaleza. Cidade de quê? Terra da Luz, é assim? Terra da Luz, Cidade do Sol. Entendeu? Cidade alencarina. Por que cidade alencarina? Porque é a terra de José de Alencar, né? Que é messejanense. Cadê a caravana? Entendeu isso? Está ali a caravana. Pois bem, me diz aí uma perífrase para Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Opa, falou em Rio de Janeiro já? Calma. Algum problema, não? Tá.
Foi só uma pessoa que caiu, mas já levantou. Não olha não, olha para cá. Você não pode dizer que alguém caiu, pronto, todo mundo corre para cima. Depois quando tiver assalto por aí, se você falar assim, assalto, as pessoas vão embora, não querem ver. Se você disser assim, olha, caiu, vem todo mundo para cima. O povo quer ver gente caindo. Presta atenção. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Me dá uma perífrase para Iracema, de José de Alencar. Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, que é uma expressão que pode tranquilamente fazer referência a Iracema. Só um detalhe, quando a perífrase for relacionada à pessoa, se chama a perífrase de antonomásia, que é a perífrase relacionada a pessoas. Tudo bem? Então, dizer cidade maravilhosa para substituir Rio de Janeiro, isso é uma perífrase. Usar a Virgem dos Lábios de Mel para substituir Iracema é um tipo de perífrase que nós chamamos de antonomásia, porque é específica para pessoas. Muito bem. Todos gostaram da Terra da Luz, como você está vendo aí o exemplo. Vamos dar uma olhadinha nas figuras sintáticas, que são aquelas que lidam com a construção da frase. Vamos começar pela elipse. O que é uma elipse? É a retirada de um elemento do texto, sendo que essa retirada não prejudica o texto, porque o elemento retirado pode ser tranquilamente identificado pelas pistas que o texto oferece. Veja só o exemplo. Saímos da confeitaria com um pedaço de felicidade, né? Pois bem, qual é o sujeito? Opa, gramática, vamos falar de gramática. Qual é o sujeito dessa oração? Saímos da confeitaria com um pedaço de felicidade. Qual é o sujeito dessa oração? Nós. Como você sabe que o sujeito vai ser nós? Por causa do verbo. O sujeito não aparece, mas o verbo aponta para o sujeito que está oculto. Me diz um outro nome para sujeito oculto. Sujeito desinencial, você é paranormal. Outro nome. Sujeito implícito. E um outro nome. Sujeito elíptico. Professor, quer dizer que sujeito oculto também é sujeito elíptico. E o que é sujeito elíptico? É um sujeito que sofre uma elipse. Ou seja, ele é retirado, mas pode ser identificado. Isso é uma elipse. Muito bem. Passando adiante. Olha que nome bom para você colocar em qualquer coisa que mereça um nome. Zeugma. Eu adotei uma cachorrinha recentemente, o nome dela é Zeugma. Zeugma é um tipo de elipse. Aliás, nome de figura de linguagem é bom demais para você fazer tudo na vida, né? Eu já passei na frente de fila usando o nome de figura de linguagem. Porque eu estava apressado, tinha que dar aula, a fila estava atravessando o continente. Aí eu cheguei e falei, a pessoa, o que você tem? Aí eu, antanáclase. Antanáclase é uma figura de linguagem. Aí o rapaz, deixa o senhor passar aqui, pelo amor de Deus, que ele está com um negócio aqui, não sei nem o que é, mas é feio. Entendeu? Que a pessoa vai pelo nome. Aí você fala assim também, não está afim de sair com o namorado hoje, ele pode sair, vou não, o que é que você tem, Zeugma? Entendeu? Aí ele nem pergunta o que é, porque é para não assumir a ignorância também. O que é Zeugma? É um tipo de elipse. É um tipo de elipse. Agora, consiste na retirada de um elemento que já foi citado. Na retirada de um elemento que já foi citado, que foi citado anteriormente. Então, tudo bom, filho? Para ser uma Zeugma, tem que ser um elemento retirado que já foi citado anteriormente. Eu me lembro de uma canção de Chico Buarque de Holanda que se chama Para Todos. A canção é assim, ó. O meu pai era paulista. Tudo bom, filho? O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Se você olhar direitinho, ó. O meu pai era
paulista. Meu avô, vírgula, pernambucano. Essa vírgula mostra que um elemento foi retirado. O que é que foi retirado aí? Era o verbo. Já foi citado antes. Como é a retirada de algo que já foi citado, você chama de quê? Zeugma, que é um tipo de elipse. Tá aí um exemplo, ó. Todos querem dinheiro. Eu, vírgula, amor. Essa vírgula marca a zeugma. Marca a retirada de um elemento que já foi citado. Eu, vírgula, amor. Aí mostra que o que foi tirado foi o verbo querer, né? Eu quero amor. Pois bem. Pleonasmo. Olha, o pleonasmo pode ser figura de linguagem, o pleonasmo pode ser também algo vicioso. Me dá exemplo de um pleonasmo vicioso, porque pleonasmo é repetição. Me dá exemplo de uma repetição viciosa. Subir para cima. Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. E outros tantos. Tá? Ai, o meu tio sofreu tanto esses dias, porque ele estava no hospital, mas aí deu uma hemorragia sanguínea. Queria que fosse hemorragia de cuspe, toda hemorragia é de sangue, tá? Hemorragia sanguínea é um pleonasmo vicioso, entendeu? Bota na redação assim, ó. O Brasil está sofrendo um problema ecológico muito sério, 2 pontos, o desmatamento das matas. Queria que fosse desmatamento do cabelo, só pode ser desmatamento da mata. Então desmatamento é deixar de ser mata. Desmatamento da mata é pleonasmo vicioso, inclusive, e outros tantos, né? Principal protagonista, alvorecer da manhã, encarar de frente, né? Não dá para encarar de costas, chapa. Eu vou encarar de frente o Enem, tem que ser assim, sabia? Porque encarar de costa não dá, de costa é encostar. Tá? Porque só tem cara na frente, então só dá para encarar de frente. Encarar de frente é pleonasmo, tá? Elo de ligação, todo elo é de ligação. Principal protagonista, monopólio exclusivo, né? Pleonasmo, entendeu? E outros mais, até mais sutis. Olha, tem uma goteira no teto. Você queria que fosse onde essa goteira? No chão? Meu filho, um buraco no chão espirrando água não é goteira, é geyser. Nome. Pois bem, mas tem pleonasmo que é enfático. Aí se torna figura de linguagem, que é aquele que enfatiza uma situação. Que é como tem aí, ó. Cheguei até aqui caminhando com minhas próprias pernas. Claro que não foi caminhando com as próprias orelhas, né? Caminhando com as pernas. Agora, você percebe que há um pleonasmo, mas é um pleonasmo que é enfático. É como quem diz, eu cheguei aqui por mim mesmo. Com minha própria força, caminhando com minhas próprias pernas. É como quem diz, eu vi com meus próprios olhos. Quando diz vi com meus próprios olhos, é um pleonasmo, mas é um pleonasmo enfático. É como quem diz, eu realmente vi, eu realmente estava lá, eu realmente constatei, tanto vi que vi com meus próprios olhos. Tudo bem? Situações assim são pleonásticas, mas é um pleonasmo enfático. Dá quase na hora, né? Muito bem. Olha isso daqui, ó, parece nome de doença, mas não é. Anacoluto. Sabe o que é um anacoluto? Anacoluto é uma quebra na estrutura sintática da frase. Trocando em miúdos. É começar a frase, quebrar, interromper a frase e reiniciar. Isso é um anacoluto. Ó. Começa, interrompe e reinicia. Essa interrupção marcada por uma vírgula, nós chamamos de anacoluto. Aí o exemplo, ó. As árvores, vírgula, todos devem preservá-las. Ó, começa, quebra e reinicia. Essa quebra nós chamamos de anacoluto. Professor, isso é muito complicado. É não. Você hoje já usou dezenas de anacolutos, que eu sei. É muito comum na fala. Preste atenção no que você fala. Você deve ter falado assim, ó. Ei, aquele professor, aquele professor de português, ele é muito chato. Ó, se você fosse escrever isso, ó. Aquele professor de português, vírgula, ele é muito chato, ó. Você começa, interrompe e reinicia, ó. Você criou um anacoluto, ó. Isso é típico da fala. Você vai comentar a prova no final. Terminou? É gente besta que faz isso, né? Termina a prova, vai comentar a prova com o colega. Até parece que o colega é que fez a prova, tem um gabarito.
Eita, aquela primeira de matemática, tu marcou o quê? Eu marquei B, vixe, errei, marquei C. Tem autoestima, chapa. Vou falar essa besteira com um colega, aquela primeira de matemática, tu marcou o quê? Marquei B, pois tu errou, que eu marquei C. É assim. Quando sair o gabarito oficial, você vai ver que era D. Ó, aí fala assim, colega, ó. Ei, cara, aquela prova, ela estava fácil, ó. Olha a frase, ó. Escreve isso, escreve, ó. Aquela prova, vírgula, ela estava fácil, ó. Você começa, quebra e reinicia, ó. É uma anacoluta. É a coisa mais comum que tem na fala. Mais comum que tem. Tudo bem? O que mais? Inversões, que é uma coisa simples. Botar o sujeito depois do verbo, o complemento antes do verbo. Recursos de inversão. Olha só. Sua alma nunca vi. Veja a ordem indireta da frase, provocando o recurso da inversão. Aqui é uma coisa laranja, uma coisa preta, e passamos. Tem também o polissindetismo, ou polissíndeto. Sabe o que é polissíndeto? É a repetição expressiva da conjunção e isso, e isso, e isso, e isso. Aí você fala, professor, eu faço tanto isso na minha redação e todo mundo diz que está errado. Primeiro, que a sua redação não é um poema. Segundo, a repetição do e tem que ser expressiva, tem que dar uma contribuição expressiva para o texto. Não é só repetir por repetir. Olha o exemplo, ó. Ele tocava, ebulia, e arfava, ela dormia, e corre, e grita, e chora, e morre um pouco. A repetição do e, da conjunção e, nós chamamos de polissindetismo. E para terminar, nós temos a anáfora. O que é anáfora? É a repetição de termos no início de frases ou versos. Hoje à noite você vai olhar no mais profundo âmago daquilo que merece ser olhado e vai dizer para qualquer pessoa que seja, de preferência alguém especial. Tudo bom, filho? Vai dizer assim: quando me chamou eu vim, quando dei por mim estava aqui, quando te achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Aí quando a pessoa vier já com a língua ré para fora, você fala, para que eu não terminei. Ainda tem mais? Tem. O que é? Isso que eu acabei de dizer traz uma anáfora. Aí gera assunto. Você começa a conversar. O que é anáfora? É um negócio legal? É a repetição de termos no início de versos ou frases. Isso que eu acabei aqui de tentar reproduzir é um trechinho de uma canção de um cidadão paraibano, natural de uma cidade chamada Catolé do Rocha, no interior da Paraíba, portanto ele é catolesense, é um cidadão chamado Chico César, maravilhoso, e ele vai cantar aqui que eu trouxe. Cadê o Chico César? Não veio hoje não, mas ele veio aqui no vídeo, é uma transmissão ao vivo que ele está fazendo agora, e ele vai cantar essa canção para vocês. O tempo mugiu, tem outra aula, a gente vai ficar por aqui, o restante aí das figuras de linguagem, na próxima, qualquer dúvida, por favor, estou sempre à disposição. Temos aqui alguns recadinhos do coração, por exemplo, se na redação eu errar, o que acontece? Perde ponto. Não, a colocação de uma vírgula e perceber como devo corrigir, tirando a vírgula, entendeu? Olha, borrar na redação não é legal, viu? Procure ter muita atenção também, porque borrar não é interessante. Aqui está perguntando sobre o acento do verbo ter, da forma tem. Tem sem acento é singular, tem com acento é plural. Ele tem, eles têm. E a última aqui, meu amigo, para ver quem é que vai ganhar o sorteio de hoje. O sorteio aqui de uma garrafa térmica com água fervendo. Caso venha cair... Como assim? Na redação. Às vezes não tem vírgula, às vezes tem vírgula demais, né? Assim, caso, vírgula, venha, vírgula, cair, vírgula. Caso venha cair na redação do Enem um tema sobre política, certo? Haveria uma forma de falar e citar o caos atual? Lógico. Sem ofender, não pode ofender. Ofender é uma coisa, criticar é outra, tem que ter crítica, claro. Lançar um filme sobre a Operação Lava Jato, seria importante assistir?
Meu amigo, tá passando o planeta dos macacos, 3, chapa, pelo amor de Deus, vai perder essa. Vamos ver aí, Chico César, muito obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tudo de bom.